Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sem ter mais para onde correr, Starlink aciona a Suprema Corte dos Estados Unidos contra Moraes. É isso mesmo. A empresa de internet via satélite americana Starlink anunciou que vai cumprir a ordem de bloquear a rede social X no Brasil, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Starlink também pertence a Elon Musk, dono do antigo Twitter, que vem travando uma disputa contra a justiça brasileira. No domingo, a empresa havia dito que não cumpriria a ordem de bloqueio, mas nesta terça-feira decidiu voltar atrás, de acordo com o comunicado público. No informe, a empresa disse que a ordem será cumprida independentemente do tratamento ilegal da Starlink com o congelamento de seus ativos. A empresa também anunciou que iniciou um processo legal na Suprema Corte dos Estados Unidos, explicando a alegada ilegalidade da ordem dada por Moraes, que congelou as finanças da companhia e impediu de realizar transações financeiras. Como a X está sem representação comercial no Brasil, Moraes bloqueou as contas da Starlink para garantir o pagamento de multas impostas pelo descumprimento de decisões de censura anteriores. E nota dos Estados Unidos sobre suspensão do X aumenta a tensão no STF e cria temores de retaliação diplomática. A nota da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, divulgada na última sexta-feira, trouxe um novo elemento à crise entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, dono da rede social X. No comunicado, a embaixada destacou que os Estados Unidos estão monitorando a situação e enfatizou que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. O timing da nota, divulgada poucas horas antes do bloqueio da plataforma, surpreendeu a corte e gerou especulações sobre possíveis retaliações diplomáticas. A informação é do jornal O Globo. No auge da crise, surgiram até boatos sobre a possibilidade de o visto americano de Moraes ser revogado, o que, segundo fontes diplomáticas dos Estados Unidos, jamais foi cogitado e seria um movimento sem fundamento legal. Ainda assim, o episódio expôs a crescente tensão interna no Supremo, onde a amplitude das decisões de Moraes, especialmente a suspensão do X, gerou desconforto entre seus colegas e críticas na opinião pública. E parlamentares anunciam obstrução no Senado e na Câmara. Senadores também deram coletiva de imprensa sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Nesta tarde, senadores e deputados da oposição realizaram um ato em defesa da democracia. Na abertura, o líder da oposição, o senador Marcos Rogério, ressaltou a importância de os parlamentares prestarem contas à população. O Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade, onde princípios e garantias constitucionais estão sendo relativizados, ofensa a valores que são valores caros a todo o povo brasileiro. E é preciso que cada um de nós, especialmente aqueles que têm assento nas casas do Congresso Nacional, tenhamos posições firmes e claras em defesa da verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. O senador também leu um manifesto redigido em conjunto pela oposição. O documento critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, apontando o inquérito 4781 como inconstitucional e autoritário. Os parlamentares também denunciam a perseguição feita aos opositores políticos através do TSE e a suspensão da plataforma X como abuso de poder. Por fim, Marcos Rogério convocou a população para o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista e ressaltou quais são os problemas que precisam ser resolvidos para que o Brasil volte à normalidade democrática. Convocamos todos os brasileiros
a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro, para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de 5 anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Silvio, essa coletiva de imprensa e esse ato ocorreu na tarde de hoje, dessa quarta-feira, aí no púlpito da presidência do Senado. A gente acompanhou aí um trecho do senador Marcos Rogério. Eu também anotei o nome de alguns senadores também presentes, como Marcos Pontes, também o Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, aí depois Jorge Seife, também a deputada Bia Kicis, o Magno Malta também estava presente aí nesse manifesto em defesa da democracia, contra o abuso de poder aí do judiciário e também convocando a população, o povo brasileiro aí para o próximo 7 de setembro. Você me ouve agora, Paula? Serão 2 gestos, né? 2 movimentos. Esse é o primeiro, já era esperado, um manifesto. Ali o Marcos Rogério ladeado, ombreado por senadores e deputados, você já trouxe aqui o nome de alguns, mas depois do dia 7 de setembro será levado o abaixo-assinado, que já tem muitas assinaturas, já passou ontem, acho que nós trouxemos o número superior a 1.300.000 assinaturas, 1.400.000. Isso será entregue ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Nesse nosso sistema bicameral, ele responde pelo Congresso, portanto, não só pelo Senado. Os deputados, e aí é um gesto importante dos parlamentares da Câmara, estarem ao lado dos senadores nesta hora. Então, serão dois movimentos. Paula, com muita gente no Congresso, com quem a gente conversa diariamente, principalmente os deputados, tem dito que esse coro, né, que essa frente pedindo a volta da liberdade de expressão, o fim desse inquérito matriz que já dura 5 anos, a normalidade institucional e constitucional na Praça dos Três Poderes, sem os atropelos do judiciário, o fim dessa mistura complicadíssima entre o Supremo Tribunal Federal pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes com o Tribunal Superior Eleitoral, que continua com esse puxadinho, esse centro que ele montou, é um verdadeiro bunker para perseguir a direita, perseguir conservadores, bolsonaristas, chame como quiser. Enfim, há uma frente que deve se expandir depois do 7 de setembro. É aguardado o resultado do 7 de setembro. Por isso, de forma pacífica, ordeira, civilizada, como sempre foi, com as cores brasileiras, com as cores da nossa bandeira, com gritos muito claros, que não passem pela destruição de instituições consolidadas, pelo fechamento do Supremo, essas bobagens todas, mas que passe sim pela anistia do dia 8 de janeiro do ano passado, pela liberdade de expressão e pela defesa incondicional da nossa Constituição. Se isso for levado às ruas de novo, de forma pacífica e ordeira, com certeza o grupo de parlamentares que apoiam essa frente vai aumentar. E é a única forma, talvez, se é que isso é possível também, de Rodrigo Pacheco tomar alguma atitude, uma atitude diferente daquela que ele vem tomando, ou seja, engavetar tudo e servir a esse consórcio que governa o Brasil, formado pelo STF e pelo presidente Lula da Silva. Pois é, Augusto, gesto importante aí esse da oposição de convocar esse ato para a tarde de hoje, né, para falar aí sobre os abusos do Poder Judiciário e também convocando a população aí para o próximo 7 de setembro, de maneira civilizada, pacífica. Os deputados devem entender que a atuação individual é importante nesses momentos, que a mobilização de grupos de deputados é melhor ainda,
é a hora de você localizar as palavras de ordem que são unificadoras, né, que agrupam, e insistir nisso. É hora de simplificar as palavras de ordem e todos esses instrumentos, todas essas formas de oposição estão prontas para ser usadas. É só usar. É só usar, falta aí sim coragem e determinação. Não existe uma bandeira mais unificadora do que a defesa da democracia, sem adjetivos. Quem fala em democracia relativa está sem coragem de pronunciar a palavra correta, é ditadura. Durante o AI-5 também, a ditadura era chamada de democracia relativa. Não estão inovando os ministros do Supremo e os malandros do PT que usam essa expressão. Ela é velha. Ela é velha. E foi usada para justificar atitudes contra essa turma que hoje usa a mesma expressão. Certos substantivos dispensam adjetivos porque são fortes demais e bastam. Democracia é um deles. Liberdade. É isso que nós temos de entender. Então, estamos defendendo respeito à Constituição, a democracia sem adjetivos, liberdade. Essas palavras de ordem é que valem. Eu estou vendo aqui, de vez em quando aparece da Cracolândia, da internet aqui no chat, para dizer, repetindo, Xandão, eu autorizo. Autorizo o quê? Autorizo o quê? Vai se juntar ao bando que golpeia a Constituição, que ignora os códigos legais em vigor? Então está cometendo um crime, não está autorizando coisa nenhuma. É abuso de poder o que faz o Supremo. É abuso de poder injustificável. São prisões ilegais justificadas também pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral da República pediu 2 vezes que saísse da cadeia onde estava o Felipe Martins, pois agora acaba de dar um parecer favorável ao uso a obrigatoriedade da tornozeleira eletrônica, confisco de passaportes, para o mesmo perseguido que a Procuradoria achava que devia estar em liberdade. Então é a meia liberdade. Você está solto, mas não pode andar, porque tem uma tornozeleira que te imobiliza. Que tal? Então é preciso acabar com isso, é abuso. Abuso, e repito, o povo está cansado desse tipo de abuso e não tem nada de achar que o Alexandre de Moraes é corajoso, não. É abuso de poder, isso aí é crime. Quem comete crimes é criminoso. E vamos começar falando de um anúncio muito importante que foi feito hoje à tarde pela oposição. Os parlamentares da oposição se reuniram e anunciaram que a partir da semana que vem, com a apresentação de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, eles vão dar início a um processo de obstrução de trabalhos no Congresso Nacional. Esse pedido de impeachment vai ser apresentado na segunda-feira, na esteira dos atos do 7 de setembro, que vão acontecer nesse sábado agora, e aí, a partir da semana que vem, os parlamentares da oposição prometem obstrução na tentativa de pressionar o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos ver um trecho desse anúncio com a fala da deputada Bia Kicis. Como líder da minoria na Câmara dos Deputados, quero dizer que na Câmara nós já estamos nos movimentando, oposição, minoria, o PL e vários parlamentares de diversos partidos, e que nós já temos uma reunião marcada para segunda-feira para fecharmos as pautas pelas quais nós vamos brigar, continuar brigando, e iremos obstruir. Essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados. E vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos lutar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. O que está sendo feito não é só contra o X, o que já é um absurdo, sem nenhum processo legal.
com total descumprimento às normas mais básicas de processo e constitucionais. O que está sendo feito é uma censura a todo o povo brasileiro. 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Quero dizer que não existe precedente nem paralelo na história do que está sendo feito nesse país. Mesmo os países que baniram o X não tiveram a ousadia do passo que foi dado aqui pelo ministro Alexandre de proibir e multar as pessoas que se utilizam do VPN, um recurso tecnológico para se informarem, para continuarem interagindo com o mundo. Então a fala da deputada Bia Kicis e, portanto, obstrução de trabalhos a partir da semana que vem no Congresso Nacional. Essa é a promessa da oposição. Nosso Ricardo Salles também já chegou, já está aqui na bancada, deixa eu cumprimentá-lo. Fala, Salles, boa noite. Tudo bem, boa? Tudo bem. Começar contigo, Consta, sua análise, o que acha dessa medida? Pode ser eficaz, esse expediente da obstrução no Congresso? Tomara que sim. A fala da deputada Bia Kicis é impecável, a situação do Brasil é totalmente surreal, sem paralelo, sem precedente. O Brasil está em condições, em situação de ditadura hoje, não tem um Estado de Direito. Não é o Elon Musk o alvo, é o povo brasileiro, né, que está perdendo o direito a liberdades básicas, como a liberdade de expressão na praça pública da era moderna, né, que são as plataformas, as redes sociais. E eu sou da opinião, e já expressei isso há algum tempo, inclusive aqui no Bradock algumas vezes, de que o país tem que parar. A gente não pode tratar uma coisa dessas como uma coisa natural, como parte do cotidiano. Ir aceitando, é assim mesmo, a nova realidade do Brasil, vida que segue, mais uma segunda-feira, vamos lá. Não, o país tem que parar. A gente tem que deixar claro e fazer tudo que tiver ao nosso alcance. A tentativa de obstruir as pautas no Congresso é louvável nesse sentido, espero que a oposição consiga isso, né? Nós precisamos deixar claro que não vamos aceitar essa situação, não vamos virar a Venezuela de braços cruzados, olhando, vendo a narrativa tosca de uma velha imprensa corrompida, de conglomerados da mídia se vendendo para esse tipo de coisa. Não podemos aceitar isso. Então, de novo, né, o que está ao nosso alcance? Manifestação em todo o Brasil, na minha opinião, com faixas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, pressionando o Rodrigo Pacheco e os nossos representantes eleitos, os parlamentares, fazendo aquilo que lhes cabe, com coragem, com determinação, com disposição a ir para um certo sacrifício e assumir o papel de liderança, de quem recebeu milhões e milhões de votos, somando ali só aquela cúpula que estava ali da oposição, e realmente tentando fazer o que for possível para impedir qualquer pauta do governo, qualquer votação. Isso tem que ser claro, tem que ficar claro, tem que ser obstruído e falar, e aí, vamos ou não vamos lidar com o assunto principal? Tem um elefante fedido, mal cheiroso na sala, na loja de porcelana, quebrando tudo, e a gente está discutindo se vai trocar a lâmpada, se a decoração está bonita. Não, tem que tirar o elefante da sala, ponto. E você, Fabi, o que acha da ideia da obstrução no Congresso? Já sempre falei que deveria ter sido para ontem. Aliás, eu acompanhei essa coletiva de imprensa, né, que foi um manifesto aí lido pelos senadores, onde a Bia até falou no final, e tenho que dizer que a fala da Bia foi providencial, tá? Porque estavam já, gente, agora a gente não pode ter mais meias palavras porque o Brasil está numa situação muito difícil. Então, a Bia percebendo que já estavam saindo, aquele pessoal que estava ali, com a narrativa de que, olha, a partir da semana que vem nós vamos então falar de obstrução, ela veio e fez esse discurso aí contundente dizendo, nós vamos obstruir tudo. E é esse o espírito mesmo, né? Não tem mais por onde sair. Por mais que a gente desdobre aqui o que foi trazido também hoje na realidade dos fatos, tudo que a gente tem que lidar está muito puxado, está muito difícil ser brasileiro e está muito difícil lidar com meias palavras. É hora
de todos se posicionarem e muitíssimo bem. Não há espaço para covardia, principalmente os membros do Congresso Nacional. E aqui eu sei que a gente tem o Salles e a gente tem alguns aí que dá para a gente ainda ter orgulho, né, de termos esses parlamentares do nosso lado. Mas todo aquele que realmente quiser já falar, não, peraí, não é bem assim sim. Só existe uma saída para o Brasil e essa oportunidade a gente não pode perder. E você, Silvio, acha que esse movimento consegue sensibilizar, mexer com os ânimos do Congresso e especialmente o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco? Brown, em primeiro lugar, obstrução é ferramenta da atividade parlamentar legítima e isso acontece desde a redemocratização do Brasil. Quando você tem número, no caso da oposição, atual oposição, bancadas robustas, com o apoio do próprio centrão, como é chamado, isso é mais do que natural que aconteça. Ocorre que essa obstrução, neste momento, ela parece estar sendo construída na Câmara. O presidente Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso, como você bem disse. Sistema bicameral, ele também responde pelo plenário do Congresso quando está reunido, Senado e Câmara. Então é legítimo, é importante que os deputados se manifestem, porque é a casa do povo. É uma aproximação com os anseios da sociedade e o deputado é eleito para representar a sua base, para representar a sociedade. Quanto a se o Rodrigo Pacheco vai sensibilizar ou não, veja, Brown, ele está em final de mandato. O Rodrigo Pacheco sabe que vai ter muita dificuldade para continuar sendo político a partir de 2026. Talvez ele comece a fazer alguma conta, ou então ele tenha a pretensão de simplesmente continuar auxiliando esse consórcio de governo formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo presidente Lula da Silva, na expectativa de ser contemplado com algum cargo no executivo, algum tribunal, porque na vida política eu acho que ele já pode começar a se despedir, mas ele tem aí mais alguns meses, quem sabe, no lampejo de consciência, assistindo ao 7 de setembro, que será enorme, talvez o maior desde 2022, se não igual, talvez ele acorde. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.